objetivo, né? Misturar
Então vamos lá. O quê? Vamos fazer um pouco menos? Você gastou aqui 10 linhas e aqui você fez 8 linhas em cada? Pode ser. 16 linhas. 8, 16. Ainda bem que eu sou de letras, né? 8, 16 mais 10, 26. 4 linhas para a sua conclusão. O corretor, quando ele pega esse texto, ele vê 10, 8, 8, 4, ele vai ver que faltou planejamento. Ele já tem de cara, ele tem ação que não foi, cuja escrita não foi bem preparada. Indicação, a probabilidade de ele confirmar isso é muito grande. Então, não precisa ser uma matemática exata, como mais ou menos está aqui, né? Uma linha só, mas tenta não ultrapassar 3 linhas, tá? Bom, vamos lá para dentro de cada parágrafo desse daqui. Vamos iniciar pela introdução. Então, revisitando lá o que deve. Na nossa introdução, nós devemos ter um período de contextualização no qual nós apresentamos o tema, nós apresentamos. Então, eu posso, a partir do tema, abordar ele de diferentes formas, né? Então, eu vou apresentar essa abordagem que eu vou tomar na minha redação. Então, a partir do tema infotoxicação, como é ensinar e aprender em um mundo sobrecarregado por informações, eu contextualizei da seguinte forma, né? Então, dentro do meu parágrafo de introdução, que nós apresentamos os elementos essenciais da nossa redação, eu vou iniciar o meu primeiro período, que vai até ponto, lembrando que cada período tem uma média aí tem um 10 verbos, né? Que é aquela medida que eu já passei para vocês, que é interessante para dar um texto que, tá? Então, primeiro período de contextualização apresenta o tema. A informação e a globalização trouxeram um volume de informações sem precedentes à sociedade contemporânea, tornando o acesso ao conhecimento mais fácil, porém também mais caótico. Então, eu apresentei o tema, já aproveitei para inserir um elemento de operador argumentativo de exemplificação. Bom, se nós lermos direto daqui da contextualização para esse último período, que é o nosso período dedicado à tese, a gente pode perceber que vai faltar alguma coisa. Vamos ver.
A informatização e a globalização trouxeram um volume de informações sem precedentes à sociedade contemporânea, tornando o acesso ao conhecimento mais fácil, porém também mais caótico. A partir desse contexto, é importante refletir sobre como educadores e alunos podem lidar com essa problemática, por meio de 1. Estratégias que promovam o discernimento crítico das informações, é a minha primeira promessa argumentativa, lembra? E 2, a filtragem adequada dos conteúdos, a minha segunda promessa de argumentação, para trabalhar nos próximos parágrafos de desenvolvimento. A gente vai falar sobre eles, temas que serão abordados a seguir. Então, quando a gente lê da contextualização direto para o período, direto para de tese, a gente tem uma impressão de que falta alguma coisa, de que foi um salto muito grande. Esse salto muito grande, ele é dirimido por meio de um recurso, desse recurso aqui, né? Então ela faz a interligação entre a contextualização, né, o contexto, e a minha tese, tá? E eu aproveito, normalmente eu aproveito para período, né, de ponte, colocar a minha abordagem temática, né? Garantir que eu vou tratar do assunto determinado no tema. Então, olha, a informatização e a globalização trouxeram um volume de informações sem precedentes à sociedade contemporânea, tornando o acesso ao conhecimento mais fácil, porém também mais caótico. Nesse cenário, olha, nesse cenário vai acontecer tal coisa, né? Então, nesse cenário, surge a questão da infotoxicação, fenômeno que caracteriza pela sobrecarga informacional, sobrecarga informacional, que eu coloquei, tá aqui no tema, que dificulta a aprendizagem e o ensino eficaz. Olha, como ensinar e aprender em um mundo sobrecarregado, tal. Então, a minha abordagem temática ela está garantida já aqui na minha ponte, além de interligar o contexto com a minha tese. O que é a tese mesmo? É o meu posicionamento a respeito do tema, tá? Então eu me posicionei a partir desse contexto. É importante refletir sobre como os educadores e alunos podem lidar com essa problemática, né, a problemática da infotoxicalização, por meio de estratégias que promovam o discernimento crítico de informações e filtragem adequada dos conteúdos. Temas que serão abordados a seguir. Vejam aqui, né? Eu vou para o meu segundo parágrafo, que é o meu primeiro de desenvolvimento. O que eu faço no meu primeiro período? Olha, o primeiro período do segundo parágrafo. Eu tenho que retomar a minha primeira promessa, que são as estratégias que promovam o discernimento. Primeiramente, é fundamental retomar a importância do desenvolvimento do pensamento crítico como ferramenta essencial para enfrentar a infotoxicação. Tudo bem? Então, o D1 está retomado, né? Eu retomei e afirmei mais uma vez o meu posicionamento, mas não basta apenas quem sou eu na fila do pão, né? Não basta apenas eu colocar o meu ponto de vista. Na dissertação, fazer elementos do meu pensamento, tá? Então, segundo o educador Paulo Freire, a educação deve ser um processo emancipatório que capacita o indivíduo a questionar, a analisar e interpretar a realidade ao seu redor, evitando a citação passiva de qualquer dado recebido. Então vejam aqui que neste segundo período do segundo parágrafo, eu tenho um operador argumentativo, né, que corrobora o meu pensamento. Tá? Pensamento. E esse operador argumentativo é de voz de autoridade. É um pensador
Eu trago um pensador e trago o pensamento defendido por ele. Caso, um operador argumentativo de voz de autoridade. Vamos ver o que acontece nesse terceiro e último período? De ponto a ponto aqui eu tenho um período. Um exemplo prático dessa abordagem pode ser observado em projetos escolares que incentivam a pesquisa e o debate, nos quais os estudantes aprendem a distinguir fontes confiáveis da mera opinião. Então aqui eu tenho um segundo operador argumentativo de exemplificação. Eu trago um exemplo que corrobora o meu pensamento. Tudo bem? Então vejam, aqui no meu segundo parágrafo, eu iniciei o período retomando e me reposicionando e posicionando mais uma vez o meu pensamento da minha promessa, né? E vou trazer duas argumentações que corroboram esse pensamento. E elas têm naturezas diferentes. Um é voz de autoridade e o segundo é exemplificação. Vamos para o meu terceiro parágrafo, que é o segundo de desenvolvimento. Eu tenho que retomar o meu D2, a minha segunda promessa argumentativa, filtragem adequada dos conteúdos, no meu primeiro período do terceiro parágrafo. Em segundo lugar, é necessário compreender as causas e as consequências da sobrecarga informacional. Tudo bem? Para o processo educacional. Ponto. Então, no meu primeiro período, eu retomei o D2, me posicionei, né? Retomei o meu posicionamento e devo colocar mais dois tipos diferentes de argumentação. Ah, professor, eu não tenho tipo de você podem colocar a interação das redes sociais de notícias falsas são fatores que agravam a intoxicação, levando à desinformação e à dificuldade da concentração dos alunos. Opa, eu tenho uma consequência, levando à desinformação e à dificuldade de concentração dos alunos. Isso daqui é uma consequência, certo? Ele é uma consequência. Bom, se ele for uma consequência, ele tem que ter uma origem, uma causa. Qual que é a causa da desinformação e a dificuldade de concentração dos alunos? A proliferação de redes sociais e a difusão desenfreada de notícias falsas que agravam a infotoxicação. Essa é a causa, é a origem, então tenho aqui causa e consequência. Vamos ver o meu quarto período, meu, meu terceiro período desse parágrafo aqui. Historicamente, podemos traçar um paralelo com a Revolução Industrial, modelo em que a rápida urbanização e o avanço exigiram novas social e cultural. Opa, aqui eu tenho um outro tipo de argumentador, de operador argumentativo, que é o de fatos históricos, tá? Então aqui nesse meu terceiro parágrafo, que é o segundo desenvolvimento, eu também coloquei outros argumentativos, um de causa e consequência, no meu segundo período, e no meu terceiro período eu coloquei um de fatos históricos. Tudo bem? Poderia ter colocado como exemplificação estratégias possíveis. O que é importante é que ela tenha pertinência com o ponto que você está defendendo. Para o nosso quarto e último período.
E aqui nós apresentamos um primeiro período. Aqui é um períodozão grandão, né? Mas ele poderia estar delimitado por ponto. Isso foi uma opção deixar assim, mas poderia ter um ponto aqui, né? Poderia ser reescrito para que tivesse um período. Aliás, até prefiram fazer assim, né? Você escrever um primeiro período, apresentando, iniciando o seu parágrafo de conclusão com proposta de intervenção, porque nesse primeiro período você deve retomar a sua tese. Então, o último, o primeiro parágrafo, o primeiro período do último parágrafo, retomar, deve ser capaz de retomar o início, o final do primeiro parágrafo, que é a sua tese, por meio de paráfrase. Você não vai repetir a sua tese, mas você vai parafraseá-la, né? Você meio de paráfrase, olha, essa daqui, esse foi essa foi a minha tese e eu vou retomar essa tese por meio de uma paráfrase no meu primeiro período do quarto parágrafo. Assim, ao enfrentar a para enfrentar a infotoxicação e garantir um ensino e uma aprendizagem mais eficazes, né? Então eu retomo a minha tese, meu posicionamento, para apresentar os 5 elementos que garantam a minha proteção, tudo bem? Que são agente, cabe ao poder público por meio das secretarias de educação, esse é um desdobramento de agente. Implementar programas de formação continuada de professores, então eu tenho uma ação por meio de metodologias que promovam o pensamento crítico e o uso seletivo de ações. Eu tenho o modo como o agente deve promover a ação, né? Então sempre deve ter pertinência entre eles, né? Eles devem ter uma perfeita simetria, uma executabilidade. Há exemplo de oficinas de mediação de fontes de referência e alfabetização midiática. Opa, eu forneci uma informação acessória, uma informação adicional do modo. Então eu tenho um detalhamento. Esse detalhamento ele poderia ser de qualquer um dos outros itens. Poderia ser de agente, poderia ser de ação, poderia ser de finalidade. Aqui eu estou fazendo estou colocando uma informação adicional a respeito do meio e esse é o meu detalhamento, é um detalhamento de modo, tudo bem? O detalhamento ele tem que existir, ele é o equim, tá? Com a finalidade de formação de veículos de cidadãos, com a finalidade de formação de cidadãos mais preparados para lidar com excesso de informações e para construir conhecimentos de maneira consciente e reflexiva. Então eu garanti os meus 5 elementos dentro do meu último parágrafo, que é de intervenção, ela tem que trazer os 5 elementos e eles têm que ser é, eficazes entre si. Tudo bem? Bom, ainda não concluí porque eu tenho minha C5, minha competência. Quando a gente fala C5, é competência, a quinta competência, que é a proposta de intervenção com os 5 elementos, tá? Minha primeira competência é. Então são 5 competências, cada um 200 pontos. Minha primeira competência é basicamente gramática, né? Aspectos de formação normativa da língua portuguesa. Então, eu escrevi, acredito que não tenha nenhum erro aqui. Então, a C1, 200 pontos, C5, 200 pontos. A C2, abordagem temática, o quanto eu consegui trabalhar o tema e me manter dentro do binômio aí dissertativo argumentativo.
vai valer 200 pontos também. E a C4, então a C3, que vai falar do aspecto basicamente de coerência, né? O que eu consegui mobilizar de os operadores argumentativos de naturezas diferentes, um repertório sociocultural pertinente, com pertinência, com adequação ao tema, com relevância, enfim, né? E o C4 ele vai falar basicamente de, de coesão, né? De como eu faço a ligação entre as diversas partes do meu texto, garantindo a minha texto, enfim. Né? Então, uma das medidas aí que nós temos é a presença dos conectivos. Nós vamos investigar agora. Então, vamos lá. Temos primeiramente, um conectivo. Eita. Primeiramente, um conectivo de passagem de um parágrafo para o outro, né? É o interparágrafos, um conectivo de ordem. Temos mais um conectivo aqui de passagem de um parágrafo para o outro, também de ordem. E um último conectivo de passagem de um parágrafo para o outro, interparágrafos, dando uma noção de conclusão, né? Não basta só eles, a gente tem que perseguir também os conectivos que existem aí dentro dos parágrafos, que a gente chama de interparágrafos. Então a gente vai sair procurando. Sobre a questão, aqui. Isso acontece sobre como por meio de fundamental retomar a importância, segundo, isso que capacita o indivíduo a ser evidenciando a situação de qualquer dado recebido. Um exemplo que ele retoma também em projetos escolares, nos quais os. Então vejam que ó, naturezas diferentes, tá bem variado. Eu sempre estou buscando retomar para continuar, retomar para dar sequência. Eu não saio na correria louca, né? Colocando as minhas ideias. Eu sempre retomo um aspecto da ideia para colocar mais algo, mais alguma informação. Retomo um referente para fornecer mais informação. É necessário compreender as causas e consequências sobre a carga de informação no processo funcional. Configuração de redes sociais enfiadas informação historicamente. Estou em que? Oh Deus. Assim como. Só isso. Só isso. Certo. Unificar e garantir o ensino por meio das. Por meio de. Seria interessante não ter repetido o primeiro por meio de.
junto às secretarias. Junto das. Pensamento. A exemplo de. Com a finalidade de. Ótimo, legal. Então vejam que ó, tem vários conectivos, então sempre estou retomando para fornecer mais informação e eles são de naturezas diferentes. Ó. Tem um EC, eu mostro que eu tenho K conectivos diferentes, eu tenho um leque de opções. Tá? Então com isso eu tenho aí a minha redação modelo Enem. Tá? Então façam uma boa prova, revejo esse vídeo algumas vezes, se necessário, e que corra tudo bem aí.